Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos que abordaremos no vídeo de hoje, iniciamos com os ataques mútuos ocorridos no conflito russo-ucraniano. Na madrugada de quinta-feira, a Rússia intensificou seus ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia, que resultou em grandes danos a uma usina termoelétrica e outras infraestruturas energéticas em 4 regiões distintas do país. O Ministério da Energia da Ucrânia falou que esses ataques danificaram equipamentos importantes, feriram 7 trabalhadores e deixaram mais de 218 mil consumidores sem eletricidade. Como vocês já sabem, Kiev afirma que metade da capacidade de geração de energia do país foi destruída desde março, o que tem resultado em apagões relativos que afetam a vida de milhões de ucranianos. Moscou justifica seus ataques insistindo que as instalações energéticas são alvos militares legítimos e que alguns desses ataques são retaliações aos ataques ucranianos em território russo. Perceba como a situação acaba criando um círculo de ações que se retroalimentam. Em resposta a esses ataques, que para os russos já seriam respostas, o exército ucraniano lançou uma ofensiva com drones na região de Krasnodar, no sul da Rússia, que resultou na morte de uma pessoa. Esse ataque atingiu uma refinaria de petróleo, além de outros alvos não especificados. O governador regional, Veniamin Kondratiev, informou pelo Telegram que um trabalhador morreu quando os destroços de um drone atingiram uma sala de caldeiras. Além disso, outro drone danificou um prédio administrativo na refinaria, ferindo 2 pessoas e iniciando um pequeno incêndio. Esse tipo de ação faz parte de uma estratégia ucraniana de atingir a infraestrutura energética russa para desestabilizar a economia e reduzir a capacidade de financiamento militar de Moscou. Bom, gente, saindo um pouco da guerra, mas permanecendo na região, hoje, sexta-feira, o Kremlin declarou que a potencial adesão da Moldávia à União Europeia é uma questão soberana para a ex-República Soviética. No entanto, segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, muitos moldavos desejam manter laços estreitos com a Rússia. Essa declaração vem após a presidente da Moldávia, Maia Sandu, assinar um decreto iniciando oficialmente as negociações de adesão ao bloco europeu, que devem começar formalmente em 25 de junho. Maia Sandu busca afastar seu país da órbita de Moscou, e os embaixadores da União Europeia já concordaram em iniciar as negociações com a Ucrânia e a Moldávia. Esse tipo de negociação, como vocês já devem saber, costuma levar anos para ser concluído. Peskov, quando questionado pelos repórteres sobre o assunto, disse o seguinte: "Isso não é um processo rápido, é uma questão soberana para cada estado, incluindo a Moldávia." Ele também mencionou que a Moldávia tem oportunidade de se desenvolver em outras direções e acusou a liderança política do país de excluir erroneamente essas opções. Veja só o que ele disse sobre isso. "Sabemos que muitas pessoas na Moldávia acreditam que o país deve se desenvolver em todas as direções e que os interesses futuros do país não podem estar conectados apenas com a União Europeia, mas também com mercados promissores como a Federação Russa, além dos processos de integração no território da ex-União Soviética." É interessante notar, gente, que a Moldávia, um dos países mais pobres da Europa, possui uma maioria de falantes de romeno e uma minoria de falantes de russo. No entanto, a importância da influência russa é bem grande. Como exemplo disso, a política do país tem oscilado entre partidos pró-Ocidente e pró-Rússia por décadas, o que acaba refletindo a divisão interna entre essas duas orientações. Não sei se vocês perceberam, mas Peskov mandou uma mensagem tanto para uma ala quanto para outra. Bom, gente, outro tema que tem sido frequentemente abordado por Putin volta a ser levantado. O presidente russo afirmou hoje, sexta-feira, que a Rússia continuará desenvolvendo seu arsenal nuclear, o maior do mundo, como forma de dissuasão. Além disso, ele garantiu que o exército que está lutando na Ucrânia receberá o armamento mais moderno e drones de última geração. Putin fez essa declaração no Kremlin durante uma cerimônia que contou com a presença de formandos das academias militares, policiais e de serviço de inteligência. Veja o que ele disse. "Planejamos desenvolver ainda mais a tríade nuclear como garantia de dissuasão estratégica e para preservar o equilíbrio de poder no mundo." Para quem não está familiarizado com o assunto, a tríade nuclear russa se refere aos mísseis nucleares lançados por terra, mar e ar. Bom, mas para além desse discurso belicista que aborda o tema nuclear, o Kremlin também aponta para outro caminho, que está mais afinado com a diplomacia. O próprio Peskov salienta a necessidade urgente de conversas de segurança com os Estados Unidos. No entanto, ele insiste que essas discussões precisam ser abrangentes e incluir o tema da Ucrânia. Veja só o que ele falou.
É impossível separar qualquer segmento individual do complexo geral de problemas acumulados, e não faremos isso. Em outras palavras, eles estariam abertos ao diálogo, mas querem que esse diálogo cubra todas as dimensões, incluindo a atuação do conflito na Ucrânia e o envolvimento direto dos Estados Unidos nesse conflito. Já os Estados Unidos rejeitam a alegação da Rússia de que, ao armar a Ucrânia, se tornaram um protagonista direto em uma guerra destinada a infligir uma derrota estratégica e esmagadora a Moscou. Os Estados Unidos dizem que qualquer negociação sobre a guerra é um assunto para a Ucrânia decidir. Bom, gente, não sei se vocês sabem, mas a posição russa, conforme exposta por Peskov, não é novidade. No entanto, ele destacou que a lista de tópicos que a Rússia e os Estados Unidos precisam discutir está crescendo. Peskov afirma que esse diálogo é muito necessário, principalmente pelo fato de que os problemas estão se acumulando. E, segundo ele, muitos desses problemas estão associados à arquitetura de segurança global. Se para a Rússia, a OTAN e os Estados Unidos estão contribuindo para esse acúmulo de problemas, do ponto de vista de Washington, é Putin quem, no terceiro ano de guerra na Ucrânia, está aumentando a lista de preocupações de segurança. E aí, o que você acha? Quem está com a razão? Por falar nisso, a situação continua escalando. Lembra daquele vídeo do canal em que falamos sobre a liberação feita pelos Estados Unidos para que a Ucrânia usasse as armas fornecidas por Washington para atingir 16% do território russo? Então, parece que houve um update da situação. Isso mesmo, o Pentágono anunciou que a Ucrânia pode usar as armas fornecidas pelos Estados Unidos para atingir forças russas que estejam disparando contra tropas ucranianas, independentemente de estarem em território russo e não apenas na região próxima a Kharkiv, como inicialmente foi autorizado. No mês passado, o presidente Biden silenciosamente autorizou Kiev a usar armas fornecidas pelos Estados Unidos contra alvos militares dentro da Rússia. Inicialmente, essa decisão se aplicava apenas a alvos dentro da Rússia, perto da fronteira com a região leste de Kharkiv. Mas agora, segundo o porta-voz do Pentágono, o major-general da Força Aérea Patrick Ryder, a política permite que a Ucrânia responda a ataques russos de qualquer ponto ao longo da fronteira. Essas declarações de Ryder estão alinhadas com o comentário feito pelo conselheiro de Segurança Nacional de Biden no início dessa semana, Jack Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, que disse o seguinte: "Isso não é sobre geografia, é sobre bom senso. Se a Rússia está atacando ou prestes a atacar de seu território para a Ucrânia, faz sentido permitir que a Ucrânia responda contra as forças que estão atacando de além da fronteira." Sullivan também mencionou que a Ucrânia pode usar sistemas de defesa aérea para atacar aviões russos voando no espaço aéreo russo, caso eles estejam prestes a disparar contra o espaço aéreo ucraniano. Qual será a resposta de Moscou a essa nova escalada? Bom, gente, saindo dessa escalada, vamos falar sobre um aceno, mesmo que tímido, em direção ao diálogo no tema nuclear. Estamos falando das conversas semi-oficiais sobre armas nucleares entre Estados Unidos e China, que foram retomadas recentemente após um intervalo de 5 anos. Essa retomada acontece em um momento de tensões crescentes sobre Taiwan, uma questão central para ambos os países. Bom, gente, como vocês sabem, a China considera Taiwan parte de seu território naquilo que faz parte da chamada One China Policy. Pois bem, durante essas conversas, representantes chineses asseguraram aos seus colegas americanos que não usariam armas nucleares em um conflito sobre Taiwan. Segundo o acadêmico David Santoro, que organizou essas discussões informais, a China está convencida de que pode vencer uma luta convencional por Taiwan sem recorrer a armas nucleares. Eles disseram ao lado americano que estão absolutamente convencidos de que podem prevalecer em uma luta convencional sobre Taiwan sem usar armas nucleares. Para contextualizar, essas conversas são conhecidas como Track 2, onde participam ex-oficiais e acadêmicos que falam com autoridade sobre a posição de seus governos, mas não estão diretamente envolvidos na definição das políticas. O Track 1, por outro lado, envolve negociações governamentais diretas. Washington enviou cerca de meia dúzia de delegados para as discussões de 2 dias, que ocorreram em uma sala de conferência de um hotel em Xangai. O grupo chinês incluiu acadêmicos e analistas, além de vários ex-oficiais do Exército de Libertação Popular. Essas conversas acontecem num contexto de disputas econômicas e geopolíticas entre as duas potências. Recentemente, os Estados Unidos e a China retomaram brevemente as negociações formais sobre armas nucleares, mas essas discussões foram interrompidas novamente, com um alto oficial americano expressando frustração com a falta de resposta de Pequim.
O Pentágono estima que o arsenal nuclear da China aumentou mais de 20% entre 2021 e 2023. Em outubro, eles afirmaram que a China poderia considerar o uso de armas nucleares para restaurar a dissuasão se uma derrota militar convencional em Taiwan ameaçasse o controle do Partido Comunista Chinês. Desde 2020, a China tem modernizado seu arsenal nuclear, incluindo a produção de submarinos de mísseis balísticos de primeira geração e teste de veículos de deslizamento hipersônico. Isso confere à China a capacidade de uma tríade nuclear, com armas em terra, no ar e no mar, um marco de uma grande potência nuclear. Durante a conversa, um ponto crucial que os americanos queriam discutir era a política do First Strike e da dissuasão mínima da China, que existem desde a criação da primeira bomba nuclear chinesa na década de 1960. Pequim ainda mantém essas políticas, segundo os delegados chineses. Segundo eles, a China não está interessada em alcançar paridade nuclear com as duas superpotências, muito menos superioridade. Para quem não está familiarizado com esse assunto, a ideia de First Strike é a sua capacidade de você diferir um primeiro ataque que comprometa uma justa resposta do inimigo. Essas discussões informais são vistas como úteis no momento em que as relações Estados Unidos e China estão em um ritmo glacial. Embora a China tenha modernizado seu arsenal, o que inclui mísseis de cruzeiro antinavio, bombardeiros, mísseis balísticos intercontinentais e submarinos, sua postura oficial ainda é de dissuasão mínima e não First Strike, apesar das especulações de que essa política possa ser condicional. Bom, gente, mas agora vamos falar sobre aquela perigosa associação entre as tensões na Ásia com o conflito na Ucrânia, a possibilidade da Coreia do Sul enviar armas a Kiev. Chang Hu-jin, conselheiro de segurança nacional da Coreia do Sul, disse que o país reconsideraria a possibilidade de fornecer armas à Ucrânia. Segundo ele, qualquer cooperação que ajude a aumentar o poder militar da Coreia do Norte é uma violação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele afirmou que não faz sentido prometer cooperação militar, assumindo que uma reação da comunidade internacional não acontecerá. Gente, claro que a Coreia do Sul não ficaria satisfeita com o encontro e o Tratado de Defesa Mútua com o Pyongyang. E a reação veio. O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul convocou o embaixador russo em protesto contra essa parceria estratégica em que Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un prometeram assistência militar em caso de conflito. Tanto o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Chu Tae-yul, quanto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, condenaram o acordo e consideraram ele uma séria ameaça à paz e estabilidade regional. Segundo o comunicado do Ministério Sul-Coreano, eles concordaram em fortalecer o poder de dissuasão da aliança Estados Unidos-Coreia do Sul e a cooperação de segurança com o Japão. Até agora, a Coreia do Sul condenou a invasão russa e forneceu ajuda não letal à Ucrânia, mas resistiu à pressão internacional para fornecer armas, citando uma política de longa data de não fornecer armas a países envolvidos em conflitos ativos. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, afirmou que Washington acolheria qualquer apoio à Ucrânia, mas que a decisão final cabe à Coreia do Sul. Ele também expressou preocupação com a possibilidade de a Rússia fornecer armas de alta precisão à Coreia do Norte, o que desestabilizaria a península coreana. Bom, durante sua visita ao Vietnã, Putin alertou que seria um grande erro para Seul começar a fornecer armas à Ucrânia. Vejam só o que ele disse. A Coreia do Sul, a República da Coreia, não tem nada com que se preocupar, porque a nossa ajuda militar, ao abrigo do tratado que assinamos, só é acionada em caso de agressão contra um dos signatários. Tanto quanto sei, a República da Coreia não está a planejar uma agressão contra a Coreia do Norte. Como temos visto, as tensões na Península Coreana aumentaram recentemente. Soldados sul-coreanos dispararam tiros de advertência depois que soldados norte-coreanos cruzaram a zona desmilitarizada entre os países, no terceiro incidente desse mês. Embora a incursão tenha sido não intencional e os soldados norte-coreanos tenham retornado imediatamente, segundo os chefes conjuntos de Estado-Maior da Coreia do Sul, a situação demonstra a delicadeza do momento. Aí tem mais, gente. Um grupo civil sul-coreano enviou balões com folhetos anti-Pyongyang, pendrives com dramas sul-coreanos e dólares americanos para além da fronteira, provocando ameaças de Kim Yong-jun, irmã de Kim Jong-un. Seul também retomou transmissões de propaganda via alto-falantes ao longo da fronteira, depois que a Coreia do Norte enviou balões com lixo para a Coreia do Sul. Claro que há um esquema manjado que já é usado pelos sul-coreanos para enviar armas para a Ucrânia, que é a reposição de estoques de armas dos países aliados.
No entanto, especialistas sugerem cautela em fornecer diretamente armas letais à Ucrânia. Yang Mujin, presidente da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, falou que esse envio exigiria a mudança das leis militares do país, o que enfrentaria dificuldade para obter a aprovação parlamentar. Além disso, ele advertiu que isso poderia intensificar a pressão russa sobre a Coreia do Sul em termos políticos, diplomáticos e militares, o que aceleraria a transferência de tecnologia para os programas nucleares e de armas da Coreia do Norte. Como bem disse o professor Kim Jae-chun, em vez de uma resposta emocional e de curto prazo, a Coreia do Sul precisa tomar uma ação fundamental e de longo prazo através de uma aliança mais forte com os Estados Unidos e com o Japão. Ele ressaltou que fornecer armas letais diretamente à Ucrânia poderia justificar a parceria estratégica que a Coreia do Norte e a Rússia acabaram de firmar. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.